Amigos do canal Calcio Parlato, bem-vindos a mais um Papo de Olheiro. O jogador do qual vamos falar hoje é o jogador do Corinthians. João Vitor, classe 98, 22 anos, 23 anos, 24, agora próximo julho, jogador que atua pela parte direita do campo, seu pé é o direito, e é um jogador, como vocês podem ver aqui no mapa do calor, que a partir da parte central do meio de campo até a beirada direita, é praticamente um jogador que consegue atuar muito bem em todo esse setor de campo. Muito interessante. Bom, são alguns aspectos que chamam a atenção dos scouts estrangeiros em relação ao João Vitor. Embora ele não seja já absurdamente novo, estamos falando já de um jogador maduro, com 23 anos, embora seja um zagueiro, mas é um jogador que tem, nos últimos 2 anos, crescido muito, depois do empréstimo ao Atlético Goianiense, de volta para o Corinthians. De fato, ele tem mostrado, a temporada passada, que não foi uma das mais felizes para o torcedor do Corinthians, tem se mostrado, de qualquer forma, um jogador muito importante numa zaga, aquela do Corinthians, que tinha alguns problemas. Ele tem, de fato, resolvido. Mas aqui vai a primeira consideração. O João Vitor, que eu observei até antes da chegada do atual treinador. E esse João Vitor, que jogava, inclusive, num esquema A3, de linha, com 3 zagueiros, onde me parece que as suas características possam parecer mais interessantes. Eu observei ele pela primeira vez no jogo Santos-Corinthians, um jogo de abril do ano passado, e nesse jogo, onde ele atuou como jogador no lugar do Fagner, ele é um jogador que, nessa oportunidade, me chamou bastante a atenção pela facilidade com a qual ele chega até o final da linha do campo, no setor de ataque, no campo adversário. Me chamou também a atenção pelo fato de ter uma boa vocação para a centralização e uma situação bastante interessante é que, apesar de ter uma estrutura em termos de tamanho, em termos até de peso, que, de qualquer forma, lhe consente fazer uma série de jogadas, como dribbling, como entradas com grande precisão, e também uma certa precisão de cruzamentos e de passes, que, de fato, me chamaram muito a atenção. Eu vi jogar o João Vitor como na linha de 3, quando mudou o treinador, quando chegou o Silvinho, de fato, ele ocupou aí um espaço muito importante. Mas eu continuo achando, em termos, assim, sobretudo, se a gente for considerar as atuações em vista de um campeonato europeu, eu acredito que o João Vitor se daria muito bem em uma linha de 3, seja para fazer o terceiro de direita, mas também para ser ala. Eu acredito que tem essa vocação o João Vitor, tem a estrutura física para isso, tem vários elementos que o tornariam muito interessante. É um dos jogadores que,
mais me impressionou na temporada passada, justamente por essa versatilidade, tanto de ser um excelente zagueiro, ele tem uma quantidade de desarmes interessante do ponto de vista estatístico. Alguns vocês podem ver alguns desses desarmes bastante consistentes que ele tem feito com muita precisão. E, ao mesmo tempo, tem uma capacidade de chegar perto da área adversária e encontrar, inclusive, a possibilidade de um cruzamento ou de uma infiltração. Ele mesmo, algo mais raro, evidentemente, por ter sempre ele visto mais no papel de zagueiro, mas também com passes em vertical. Então, é um jogador que sabe tratar bem a bola e sabe aproveitar a sua velocidade. Veja bem, não é um jogador explosivo, não é um jogador que vocês veem ele que desenvolve uma gigantesca velocidade. Ou seja, não é um atacante, não seria um atacante puro, mas é um jogador que tem uma progressividade na sua corrida que o torna interessante em uma situação justamente de 3-5-2 ou de 3-4-3, fazendo a ala direita. Eu vejo ele muito bem, como hoje no Corinthians poderia tranquilamente substituir o Fagner e, claro, deixaria descoberto um setor do campo onde ele, de fato, é absoluto titular. Né? É um dos jogadores que mais jogou no Corinthians na temporada passada, é um jogador que naquele setor do campo sabe fazer valer. Agora, não é isento de erros, não é absolutamente isento de erros. Eu tenho visto, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, de junho do ano passado, um erro bastante grave, que custou um dos gols e que, de certa forma, até deixaram ele, digamos, um pouco condicionado. Né? Eu acho que a responsabilidade que ele tem quando joga em uma linha de 4 zagueiros lhe impõe, evidentemente, uma concentração maior, mas, evidentemente, também uma pouca possibilidade de avançar, algo que, se ele tivesse as condições de ser o terceiro zagueiro, aí sim, né? Vendo, sobretudo, os times europeus como jogam, e sempre lembrando como joga a Atalanta, com a qual eu estava visionando o João Vitor, isso me impressiona, porque, inclusive, o Gasperini, a Atalanta, gosta e tem tido jogadores que ele tem intercambiado entre o papel e a posição de zagueiro, terceiro zagueiro, e também de ala. Claro que na Atalanta de Gasperini, todos os alas de Gasperini precisam usar muito bem os dois pés, o que não é o caso do João Vitor. Mas ele seria uma daquela situação de que seria, de ofício, um terceiro zagueiro e, eventualmente, uma ala somente direita, quando for o caso e quando for necessário. Outro aspecto muito interessante, e que também vocês podem notar aqui nesses vídeos, é o grande impulso e a grande autoridade que ele tem no cabeceio e no jogo aéreo. É um jogador que, nesse requisito, de fato, tem entre as melhores médias também do campeonato brasileiro, em termos também de percentual de assertividade, toda vez que ele entra em um duelo aéreo. Então, é um jogador, do ponto de vista defensivo, que está crescendo, precisa melhorar, evidentemente, alguns movimentos, mas é um jogador que, repito, em uma situação de ausência, por exemplo, do Fagner, pode tranquilamente substituí-lo e, claro, tendo alguém que possa fazer o trabalho que ele faz muito bem na zaga do lado direito. É um jogador que, de qualquer forma, não passa inobservado para os scouts europeus. É um jogador que tem um perfil europeu, sim, pela estrutura física, pela velocidade, pela versatilidade na sua utilização. Bom, esse foi mais uma análise do nosso papo de olheiro aqui no canal Calcio Parlato. Seguiremos sempre
E analisando os jogadores que na temporada passada chamaram a minha atenção e, evidentemente, de outros scouts de outros times europeus, nesse momento focando em jogadores mais jovens, que são aqueles mais apetíveis para os times europeus, e também jogadores que não saíram ainda, ou pelo menos estão aqui ainda, enquanto muitos outros observados da temporada passada, por exemplo, já estão de saída, como, por exemplo, o Ederson, jogador do Corinthians, comprado junto ao Cruzeiro, emprestado para o Fortaleza, e que se foi um jogador que está entre os jogadores, por mim, mais interessantes como volante, e que foi vendido a um clube, pelo menos tinha negociações em andamento, não sei se se concretizaram por completo, mas enfim, um jogador que chama a atenção da Europa, Ederson, esse belo volante que seria um objeto desse nosso papo giorniero. Mas temos muitos times aí, não somente time de São Paulo, evidentemente, mas do Brasil afora. Continuaremos sempre contando com a vossa audiência, deixando o like e continuando a divulgar o nosso trabalho. Tchau, pessoal!